O mês de agosto se despede praticamente sem chuva em grande parte do país, com valores de umidade relativa do ar que ficam em alerta na maioria do Brasil já a partir deste sábado, situação que ainda preocupa. Nos próximos dias, a maior parte do Brasil vai seguir sem nada de chuva e com qualidade do ar ficando muito prejudicada. Podemos ter até o transporte de fumaças de queimadas em muitos estados brasileiros, isso até o início da próxima semana, uma condição que ainda preocupa principalmente no centro-oeste do Brasil. Setembro deve começar mais quente. Enquanto isso, as áreas dos extremos do país ainda vão seguir recebendo um pouco mais de umidade. Neste sábado, o processo de formação de uma frente fria no Rio Grande do Sul deve trazer um pouco mais de umidade para as cidades da campanha e do extremo sul gaúcho, até com potencial de temporais. O risco de ventania também aumenta em todo o litoral, com rajadas que podem se aproximar dos 90 km por hora. Devido a esse excesso de nuvens, a entrada de umidade e a esse risco de temporal, a temperatura não sobe tanto em muitas áreas do centro-sul e oeste gaúcho, enquanto Porto Alegre ainda vai ter um dia com abertura de sol. Agora, na maior parte do Brasil, o ar quente e seco ainda continua predominando, impedindo formação de instabilidades. O dia pode começar até com um pouco de nevoeiro em Curitiba, no litoral de São Paulo e na cidade do Rio de Janeiro, mas com tardes que vão ficando cada vez mais quentes. Previsão de pancadas mais irregulares ainda no litoral do Nordeste e na costa norte do país. A umidade do ar vai chamar a atenção já neste sábado. Os valores podem ficar muito baixos sobre a maior parte do país. Atenção voltada para as capitais Cuiabá, Goiânia e Campo Grande, onde a umidade pode ficar em emergência, já abaixo dos 12% e com temperaturas até acima de 34, 35 graus. As áreas em vermelho no mapa ainda ficam com alerta para valores de umidade entre 20% e 12%. Isso inclui Brasília, a cidade de São Paulo e a capital Belo Horizonte. Sábado que vai ser bem ensolarado. Agosto termina sem chuva praticamente na maior parte do Brasil, desde o sul da região norte até o estado de Santa Catarina. Enquanto isso, o litoral do Nordeste vai seguir recebendo bastante umidade. Em Salvador, o sol aparece entre nuvens e pode chover a qualquer momento do dia. Já na região norte do país, calor e alta umidade provocando pancadas mais irregulares entre o extremo norte do Amazonas e o estado de Roraima. A chuva pode vir até acompanhada por trovoadas em Manaus, mas o calorão ainda continua. Em Belo Horizonte, o que vai chamar a atenção é o tempo muito seco e a qualidade do ar também pode ficar prejudicada. Já em relação às temperaturas, dia que ainda vai começar abafado em Cuiabá, com mínima de 24 graus. À tarde, a máxima pode chegar aos 40. Em Manaus, a temperatura pode chegar a 36, máxima de apenas 26 em Porto Alegre e Salvador e temperatura chegando a 30 graus na cidade do Rio de Janeiro. Agora, no domingo, o padrão de tempo praticamente se mantém. A frente fria vai se afastar cada vez mais para alto mar e a circulação de ventos ainda deve alimentar um pouco mais de instabilidades entre o Rio Grande do Sul e o estado de Santa Catarina. Enquanto isso, grande parte do interior do Brasil vai seguir com tempo extremamente seco e nada de chuva. Domingo ensolarado em São Paulo, com temperatura já podendo chegar a 32 graus, muito sol e calor em Belo Horizonte, Vitória, Goiânia e em Palmas, no Tocantins. Apesar do aumento na quantidade de nuvens em cidades do oeste e sul de Mato Grosso do Sul, não temos expectativa de chuva, enquanto a circulação de ventos deve alimentar um pouco mais de umidade para Foz do Iguaçu, no Paraná, e para boa parte de Santa Catarina, com chance para chuva fraca, por vezes moderada. No extremo sul gaúcho, o potencial ainda de temporais continua alto e pode ventar no decorrer do dia, já com o mar ficando mais agitado. No litoral do Nordeste, o tempo praticamente não muda e o domingo ainda vai ser marcado por pancadas mais irregulares. Setembro deve começar sem chuva apenas em Fortaleza, Teresina, São Luís e na faixa sul da região norte do Brasil. Já em relação às temperaturas, Manaus ainda vai seguir com previsão de 36 graus para este domingo. Em Cuiabá, a máxima pode chegar novamente aos 40, mas não passa dos 19 graus em Porto Alegre. No Rio de Janeiro, a temperatura já pode subir para 33 graus. O mês de setembro vai começar com destaque para essa nova onda de calor se estabelecendo sobre o Brasil. A tendência é que logo na primeira quinzena do novo mês, as temperaturas fiquem acima da média para o período desde o interior do Paraná até o estado do Pará.
A tendência também é de muito sol e temperaturas bem elevadas entre o Tocantins e o interior do Nordeste do Brasil, o que deve manter ainda a condição de umidade muito baixa. Até o final da primeira quinzena do mês, a nova onda de calor deve atuar sobre o país. E com isso, trazer esse cenário de tempo firme e muito seco, temperaturas altas que podem favorecer o aumento nos focos de queimadas. A expectativa é de uma forte frente fria, começando a avançar apenas no dia 19 de setembro, já quase no início da primavera, que deve começar a partir do dia 22 de setembro. Vai ser marcado ainda por chuva abaixo da média na maior parte do Brasil. Durante os 30 dias do mês, a expectativa é que a chuva fique ainda dentro da média, entre o leste e sul do Rio Grande do Sul, algumas áreas do litoral do Paraná e de São Paulo. Enquanto isso, chove de maneira mais irregular, o que deve manter a chuva abaixo da média entre o Amazonas, o estado de Roraima, o sul de Mato Grosso do Sul e até mesmo o interior de São Paulo. As capitais Belo Horizonte, Rio de Janeiro, Vitória e até mesmo Brasília e Cuiabá ficam com chuva um pouco abaixo da média durante os 30 dias do novo mês. Somente no litoral do Nordeste que devemos esperar a chuva ainda um pouco acima da média para o período, com pancadas mais irregulares ainda devido a toda essa infiltração marítima.